Olá amigos do Rio Mafra Mix, hoje recebemos o médico João Francisco de Souza, ele que é cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, que vem até os nossos estúdios para trazer uma informação, um alerta, uma situação que poucas pessoas sabem, mas falar sobre um tumor que hoje está entre os 5 mais prevalentes do Brasil. Olá doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, trazendo essas informações sobre o tumor do aparelho digestivo. Olá, bom dia Robson, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui no Rio Mafra Mix, né? E falar sobre a prevalência dos tumores do aparelho digestivo e sobre suas formas de prevenção, de tratamento e principalmente de diagnóstico, né? O tumor no aparelho digestivo, qual a prevalência dele? Hoje, dos 5 tumores mais prevalentes do Brasil, né, do país, e no mundo também, que está mais ou menos aproximado, hoje o terceiro maior tumor, número de casos, é o tumor de cólon, né, e o 5º tumor do estômago. Fora isso, temos o primeiro, que são os tumores de pele, né, não melanoma. Depois vem os tumores de mama na mulher e os tumores de próstata no homem. Em quarto lugar, os tumores pulmonares. Então você vê que entre os 5 mais prevalentes, 2 são do aparelho digestivo, né? Doutor, como que é diagnosticado? Como que a pessoa consegue saber que ela está com tumor? Então, pelos dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Cancerologia, a gente sabe que eles têm uma previsão de em torno de 450 a 500 mil novos casos por ano de tumores do aparelho digestivo no país. Então, o diagnóstico ele é feito basicamente através de 2 tipos de exames, né, que são a endoscopia digestiva alta para tumores de estômago, problemas gástricos, e a colonoscopia, que é para os tumores de intestino grosso do cólon, né? Existem, claro, outros exames complementares que a gente utiliza, mas basicamente esses 2 são os principais, são os fundamentais. E quais são os fatores de risco? Como que surge? Os fatores de risco hoje para esses tipos de tumores, tanto falando de cólon quanto estômago, o fator familiar, o fator hereditário. Então hoje, quando você tem histórico familiar, principalmente no tumor de cólon, a chance de você desenvolver um tumor, caso seu pai ou sua mãe, parentes de primeiro grau especificamente, tenham esse tipo de problema, a chance aumenta bastante. Outros fatores como sedentarismo, obesidade, cigarro, bebida alcoólica em excesso, também causam aumento bem significativo, mas o principal ainda é a história hereditária, a história familiar, né? E ele afeta tanto homens quanto mulheres? Existe uma prevalência maior em homens? Sim, existe uma prevalência um pouco maior dos tumores, tanto de cólon quanto estômago, pouco maior ainda nos homens, né? E isso é o que nos deixa um pouco assustados, porque são os que acabam menos procurando o acompanhamento de rotina, menos ainda que as mulheres. Então, a prevalência, por ser um pouquinho maior, os homens deveriam cuidar bastante disso também. Mas afeta proporcionalmente bem parecido tanto um quanto o outro ali, né? Vai depender muito dessa questão familiar, histórico de doença. Doutor, como que a pessoa ela previne ou como que ela busca um diagnóstico precoce? Então, aqui no Brasil recomenda-se que a partir dos 50 anos todas as pessoas façam exames de rotina, entre eles a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Nos Estados Unidos, em 2019, essa linha de corte baixou para 45, então a gente tem usado 45 anos fazer o tratamento precoce. Então, a partir dos 45 anos, sentiu qualquer tipo de dor abdominal, desconforto, sangramento nas fezes, qualquer tipo de desconforto ou alteração, é necessário fazer o exame. Antes disso, a partir dos 45, chegou no consultório, o médico vai estar, mesmo que não tenha sintomas, vai estar solicitando esses 2 exames, tanto a endoscopia digestiva alta quanto a colono. Nos pacientes que têm histórico familiar, a gente orienta 10 anos antes do familiar que teve o problema. Por exemplo, se seu pai teve um câncer
de intestino com 40 anos, 45 anos, 10 anos antes, ou seja, 30 e 35, começa-se o rastreamento, ou seja, colonoscopia, né, a cada 5, 8 a 10 anos, dependendo do resultado do primeiro exame. Então o rastreamento é o mais importante, porque infelizmente quando já tem sintomas, esse tumor já está um pouco mais avançado. E aí a chance de cura diminui. Quando a gente pega um câncer bem inicial, a chance de cura é mais de 90%. E falando da cura, como que funciona o tratamento? Então, basicamente, hoje o tumor de cólon, 90% do tratamento, 95% dos tratamentos desse tipo de problema são através de cirurgia. Hoje, o avanço está muito grande em questão de cirurgia, né? Nós temos a cirurgia videolaparoscópica, então o paciente hoje consegue, através de 3, 4 furinhos de 8 a 10 milímetros no abdômen, né? Pequenas incisões, você consegue ressecar grandes tumores, fazer cirurgias oncologicamente viáveis, ou seja, a gente consegue ressecar os linfonodos, fazer esvaziamento linfonodal. A recuperação é rápida, são 2, 3 dias de hospital com alta precoce, pouquíssima dor, né, e uma recuperação bem rápida. Em termos de estômago também, a gente consegue fazer cirurgias hoje tudo vídeo assistida. Raramente a gente precisa fazer cirurgias abertas, a não ser casos muito avançados. E alguns casos, dependendo do estadiamento, daí sim a necessidade de quimioterapia e radioterapia. Vai depender de caso para caso, né? Então, existem tratamentos associados com quimio e radioterapia, mas ainda a cirurgia é o prevalente, né? É o que a gente consegue, vamos dizer assim, a cura é através da cirurgia. Tá certo, doutor. E quem nos assiste e que não sabe, talvez, um histórico familiar, um histórico genético, como que ele pode ajudar, como que ele pode se comportar evitando? Qual é o melhor comportamento? Então, hoje os cuidados básicos com dieta, né? Alimentos processados, quanto mais processado, pior é o alimento, mais chance de você desenvolver. A gente pega, por exemplo, o exemplo do Japão, né? Que tem uma ingesta grande de alimentos processados, então acaba que a ocorrência de câncer gástrico é bem mais alta lá, a prevalência é muito alta. Então a gente acaba adquirindo um pouco desses hábitos que são realmente prejudiciais. O tabagismo, o etilismo, falta de atividade física é fundamental. Tumores do intestino estão relacionados também à dificuldade de evacuação, pacientes que são mais constipados. Então cuidar com fibras, né? Aumentar a ingesta de fibras, de água, para que o intestino funcione melhor. Então são cuidados que a gente preconiza. Falar com o seu médico e solicitar, mesmo que você não tenha sintomas. A gente cansa de ver isso, a gente pergunta para o paciente, não, mas está tudo bem do intestino, eu não preciso fazer o exame. É aí que você precisa fazer, porque se você tiver qualquer sintoma e diagnosticar um problema, esse problema não vai estar tão precoce. Então, mesmo sem sintomas, a gente orienta que a partir dos 45 anos, faça exame de rotina, peça para o seu médico, endoscopia e colono, são exames relativamente simples de serem feitos, hoje sedações são muito boas e que evitam cirurgias, que evitam quimioterapias e inclusive muitas vezes o óbito. Então esse é o grande recado, exames precoces e cuidados com a saúde. Tá certo, doutor. Para finalizar, falando dos exames, a cada quanto tempo é recomendado que o paciente faça esses exames? Endoscopia em média de 1 a 2 anos, então a cada 2 anos aí fazer uma endoscopia digestiva alta, né? Principalmente pacientes que são tabagistas ou que usam mais frequentemente bebidas alcoólicas. Em questão da colonoscopia vai depender muito do que foi encontrado. Por exemplo, se houve pólipos, né? Se houveram pólipos na colonoscopia, dependendo do tipo do pólipo, a cada ano, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Se tem histórico familiar também, esse tempo diminui. E se a colonoscopia hoje ela é uma colonoscopia normal, a gente orienta de cada 8 a 10 anos, se não tem histórico familiar. Então uma colonoscopia normal, vamos supor que o paciente fez, está normal, a cada 8, 10 anos ele tem que ficar atento e repetir esse exame. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Rio Mix sempre de portas abertas para trazer informações e orientações ao nosso público. Perfeito, Robson, é isso aí, orientar, esse é o grande segredo, né? É a pessoa saber que ela precisa fazer isso, né? Que ela tem condições de diagnosticar precoce, tem condições de tratar. Hoje os tratamentos estão muito avançados, tanto a questão da cirurgia quanto a quimioterapia, e tem solução, não se desesperar.
sabe? Aquele velho ditado, não se mexe com o que está quieto, né? Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia o tratamento está muito mais especializado, está melhor, e hoje em dia aqui em Mafra a gente consegue, em Rio Negro a gente consegue fazer um tratamento realmente de ponta, cirurgias bem avançadas, e o grande segredo é esse: prevenção e diagnóstico precoce. Então eu agradeço muito o Rio Mafra Mix, agradeço a você, Robson, por essa oportunidade de estar orientando as pessoas, que infelizmente ainda muitas pessoas acabam não fazendo esse tipo de exame, né? Às vezes por preconceito, por falta de informação. Então isso é muito importante que seja levado aos pacientes. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Volte sempre, as portas sempre abertas. E seguimos a qualquer momento com mais informações. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.